Nós tivemos uma notícia muito triste na manhã de hoje, que faleceu um professor bastante famoso do meio jurídico aqui de São Paulo, o professor Luiz Flávio Gomes. Certamente vocês já ouviram falar do professor Luiz Flávio Gomes. O professor Luiz Flávio Gomes, ele foi promotor de justiça, juiz em São Paulo, saiu da magistratura para se estabelecer na área do ensino superior, e no ensino superior ele fundou uma rede de curso preparatório chamada LFG, né? E ele foi o pioneiro do curso preparatório via satélite no Brasil, né? Por conta disso, depois dele, vários outros acabaram indo para essa área do curso preparatório à distância, para exames de ordem para concursos públicos. Era uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa extremamente competente, um homem muito trabalhador, né? Eu tive a alegria de trabalhar com ele, principalmente na época do presencial, né? Participei de vários cursos com ele, com professor de Direito Civil e também com professor de tutela dos interesses públicos e coletivos, em cursos no Mato Grosso, no Amazonas, em Tocantins e em São Paulo mesmo. Então, eu quero aqui deixar público para vocês dos meus sentimentos, aos familiares, aos amigos. Eu mesmo fiquei bastante triste com a notícia do passamento do meu amigo Luiz Flávio Gomes, que foi uma referência para nós aqui no ensino jurídico, né? O Ale está pedindo para afastar um pouquinho o microfone. Eu afastei um pouquinho, Ale. Melhorou para você o som? Não sei se é o Ale ou a Ale, né? Professor, você pode afastar um pouco? Estou com um pouco de ruído. Bom, para vocês, como é que o microfone está? De maneira geral. Eu já dei uma baixada. E agora? Ok, está tranquilo por aqui. Ótimo. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. A gente estava conversando sobre a teoria do dano, conversamos sobre a ideia do que é dano. Na ocasião, falamos para vocês sobre as características do dano, né? Que o dano deve ser certo, atual e subsistente, né? E aí conversamos que a ideia de dano com prejuízo reparável é uma ideia que no direito está atrelada à valoração econômica do bem que foi lesado. Mas que essa ideia evoluiu, possibilitando-se a também chamada reparação por danos não patrimoniais, que é a chamada indenização por danos morais. Aí, no nosso último encontro, nós ficamos discutindo apenas os danos patrimoniais. E, claro, diante de questões subjacentes que envolvem danos não patrimoniais, acabei, o nosso encontro anterior, estabelecendo o seguinte, que eu posso ter um dano patrimonial puro, com uma violação, por exemplo, de um contrato, com uma violação de um objeto pertencente a alguém, como posso ter, e aí estudado no campo das coisas, né? Como posso ter uma violação de um dano moral puro, como, por exemplo, a ofensa à imagem de uma pessoa que é publicitada para fins econômicos sem consentimento dela, e também posso ter o dano patrimonial reflexo, decorrente de um dano moral, que foi o exemplo que nós falamos do acidente do motociclista, que eu dei esse exemplo. Um de vocês falou do acidente do motorista de táxi, outro conversou sobre a extensão desse acidente, e onde a gente passou a distinguir o que é dano patrimonial e o que é dano moral. Para que eu tenha um dano patrimonial decorrente de um dano moral, eu tenho que ter uma ligação entre esse dano moral e o dano patrimonial. Então, no exemplo que nós mencionamos na semana passada, que foi um dos exemplos que vocês próprios trouxeram, se eu tenho um motorista de táxi se envolvendo num acidente, mas ele é a vítima, ele não é o agente do acidente,
É claro que ele, ao sofrer lesões físicas, ele tem o seu direito à integridade física violado. Então, aí ele tem uma indenização por danos morais. Essa indenização por danos morais não se confundirá jamais com as despesas médico-hospitalares que ele, porventura, tenha tido. Isso são os danos emergentes, fazem parte dos danos patrimoniais. E nem mesmo com a perda de entrada dos seus proventos pelo afastamento das suas atividades. Isso diz respeito aos lucros cessantes, que também é uma outra rubrica dos danos patrimoniais. E aí nós enfatizamos, então, o que são danos emergentes, que são os danos pretéritos e presentes, e o que são os lucros cessantes, que são os danos patrimoniais futuros, daquilo que provavelmente a pessoa iria auferir, mas não pode auferir por conta da dificuldade que ela tem para exercer a sua atividade, ou por conta da suspensão da atividade dela por qualquer fator que ela não tenha dado causa. Então, as duas rubricas dos danos patrimoniais são os danos emergentes e os lucros cessantes. Já quando nós falamos com indenização por danos morais, nós não falamos de danos emergentes ou de lucros cessantes. Nós falamos em violação a um direito não patrimonial. E esse direito não patrimonial compreende três rubricas também. O dano físico, aí inserida a ideia também de direito à vida, que é o fundamento dos direitos da personalidade. O dano psíquico, aí diz respeito aos chamados direitos psíquicos da personalidade, e o dano moral em sentido estrito. Aí nos referimos às questões relacionadas ao direito à honra pessoal, ao direito moral de autor, ao direito ao nome, né, que são direitos morais em sentido estrito. O Ricardo está fazendo uma pergunta. Professor, tem uma dúvida. Qual é o regime específico da responsabilidade civil por dano ambiental? Em que difere da responsabilidade objetiva que estudamos? Ricardo, a responsabilidade civil por dano ambiental é uma das hipóteses de responsabilidade objetiva. Então, ela integra aquele sistema de responsabilidade objetiva, isso de acordo com a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Ambientais, que é a lei que estabelece, inclusive, uma política nacional do meio ambiente. Essa lei é aquela Lei 6.938 de 81, tá bem? É o artigo 14, parágrafo único desta lei. Vale a pena dar uma olhadinha lá, porque lá se escreve que o poluidor é o nome que se dá para o agente causador de dano ambiental. O poluidor, ele responde independentemente de culpa pelos danos causados. Tá? Então, nesse caso, estamos diante da responsabilidade civil objetiva. Muito interessante a sua pergunta também, porque apenas recordando, quando eu passei para vocês a estrutura básica dos dois sistemas de responsabilidade civil, nós vamos estudar sobre esses sistemas de responsabilidade civil agora em abril, que é o restante do curso, nós vamos dedicar a isso e vamos dedicar a entender como se calcula perdas e danos e como se calcula indenização por dano moral. E aí vai entrar correção monetária, juros, que são coisas bastante importantes, né? A gente tem que, obviamente, trabalhar com um sistema adequado. E para se trabalhar com um sistema adequado de responsabilidade, lembre-se, eu tenho que primeiro identificar o dano. É aquilo que a gente conversou na semana passada. Pela doutrina contemporânea do direito civil, o direito civil deslocou o universo da responsabilidade civil em torno da culpa justamente por causa do estabelecimento do outro sistema de responsabilidade, que é o sistema de responsabilidade objetiva. Então, o universo todo da teoria da responsabilidade civil tem como elemento nuclear o dano e não a culpa. A culpa passa a ser, então, o fundamento, continua tendo sua importância, mas ela passa a ser o fundamento do sistema de responsabilidade subjetiva, nada mais. Percebam, então, como o direito civil ficou diferente do direito penal, por exemplo, né? No direito penal, eu tenho que trabalhar necessariamente com elemento subjetivo do tipo, senão não terei responsabilidade criminal. No direito civil, nós temos esse distanciamento do direito penal graças à evolução da teoria da responsabilidade civil a partir do final do século XIX. Tudo bem, Ricardo, com relação à tua pergunta ou alguma coisa mais? Ok. Bom, vamos falar hoje apenas do dano moral. O estudo do dano moral é um estudo que, infelizmente, tem sido mal interpretado por alguns autores.
e também pela jurisprudência. O dano moral ele não é um instituto brasileiro. Aliás, a maioria dos institutos jurídicos nossos não são institutos jurídicos criados no direito brasileiro, né? Não são institutos jurídicos criados por juristas brasileiros. Alguns são, tanto que o direito brasileiro é muito respeitado aí fora. O direito brasileiro influenciou muitos direitos de outros sistemas jurídicos. Por exemplo, o Código Civil anterior nosso, ele chegou até mesmo a influenciar a elaboração do Código Civil chinês no início do século XX. Então, o direito brasileiro ele tem uma força muito maior do que às vezes nós brasileiros imaginamos. Nós temos uma mania sempre de achar que o que tem no Brasil é ruim, e não é necessariamente isso. Há muitas coisas boas que são feitas aqui no Brasil. Tá? O direito civil brasileiro ele influencia a elaboração de leis de outros povos da América Latina e também da África. Então, nós temos uma força também bastante significativa. É que o Código Civil francês e o Código Civil alemão e depois o Código Civil italiano são os três grandes marcos da civilização ocidental em direito civil. O Código Civil francês, 1804, o BGB, que é o Código Civil alemão, de 1896, que entrou em vigor em 1900, e o Código Civil italiano, de 42. Esses três diplomas legais é que influenciaram fortemente o nosso atual Código Civil, o de 2002. E influenciaram também outros diplomas legais por causa da força do direito europeu. O Código Civil japonês, por exemplo, ele tem uma forte inspiração no BGB. O Código Civil japonês ele é mais recente, né? Ele é de 2002, se não me falha a memória. É do mesmo ano, ou quase o mesmo ano do nosso Código Civil, que é de 2002. Se não é 2002, é 2000, alguma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia que nós temos uma certa expressão como direito brasileiro. O dano moral, ele é um instituto que, historicamente, é criado pelo direito europeu continental. O que significa isso? Que ele é um instituto que tem a sua raiz no direito francês, que é o primeiro direito europeu codificado que deu certo. Tá? É diferente, então, do que acontece com os chamados danos punitivos. Certamente vocês já ouviram essa expressão, danos punitivos. São os punitive damages. Vou escrever aqui, danos punitivos. Punitive damages. Os punitive damages são institutos, é um instituto relacionado ao dano não patrimonial firmado no direito anglo-saxônico. Também posso falar em punitive damages quando em relação a alguns tipos de danos patrimoniais, tá? Lá o sistema é totalmente diferente do nosso de responsabilidade civil. Eles trabalham com os torts, que diz respeito à sistemática de responsabilidade civil deles. O direito americano e o direito inglês, então, eles são direitos muito interessantes para estudo, mas eles não são a nossa raiz histórica. Por que estou falando isso? Porque é comum vocês encontrarem autores de direito civil irem buscar na fonte do direito anglo-saxônico algumas soluções para o direito civil aqui no Brasil. Não tenho problema nenhum com relação a isso do ponto de vista de pesquisa científica. Acho extremamente interessante. A questão é a seguinte, historicamente falando, os punitive damages têm uma origem anglo-saxônica. E a nossa teoria da responsabilidade civil não tem origem anglo-saxônica. A nossa teoria da responsabilidade civil tem origem no direito europeu continental. Então, nossa origem é francesa, nossa origem é germânica, nossa origem é italiana, por força do Código Civil de 2002 ter se abeberado dessas três fontes. O Código Civil francês de 1804, com suas modificações, o PGB de 1900 com as suas modificações e o Código Civil italiano de 42 com suas modificações. Por que estou prestando esse esclarecimento? Porque muita gente confunde punitive damages com danos morais. Não corresponde à mesma coisa.
historicamente, os institutos têm uma origem diferente, muito embora se relacionem a uma ideia de reparação por danos não patrimoniais. Segunda observação, eu já tenho o Instituto dos Danos Morais no Direito Brasileiro consagrado desde a Constituição de 88. Então, para eu falar de danos punitivos, eu tenho que trabalhar com uma outra ideia que foge da ideia de danos morais, que é o que eu vou falar no final da aula de hoje e, se não der tempo, no início da aula que vem. Então, por favor, não confundam danos punitivos com danos morais. Essa que é a primeira observação. Segunda observação, cuidado. Aplicar danos punitivos no direito brasileiro, e olha que tem julgados que aplicam isso, nós vamos conversar, na aula que vem eu vou trazer, a nossa aula é uma aula de análise de jurisprudência do STJ, fundamentalmente. A gente vai discutir as indenizações por danos patrimoniais e morais, segundo o STJ. É uma aula que você não deve perder. Eu vou postar o material de alguns acórdãos que eu vou discutir com vocês, para que vocês leiam esses acórdãos antes, se vocês quiserem. Tá? Isso já vai ficar postado a partir de amanhã no material complementar na sala e o live de vocês. Vocês vão verificar que até mesmo no STJ há julgados que admitem os danos punitivos no direito brasileiro. Tá? Bom, vamos discutir o que são danos morais. A gente já sabe que danos morais não são danos punitivos porque a raiz histórica desses dois institutos é diferente. E porque o direito brasileiro, ele, em sua evolução histórica, se abeberou das fontes franco-ítalo-germânicas. Então, nós não temos a inspiração no direito anglo-saxônico para falar em danos punitivos. Tanto é assim que, na nossa Constituição, nós trabalhamos com danos morais. Aliás, o texto constitucional é o primeiro texto do direito positivo brasileiro que expressamente regula de forma indiscutível para a doutrina e de forma indiscutível para a jurisprudência a chamada reparação por danos morais. Então, vejam, a reparação por danos morais no direito brasileiro, ela é de previsão legislativa recente. Ela está prevista pela primeira vez de forma unânime para a doutrina e para a jurisprudência no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Antes disso, havia apenas um artigo no Código Civil anterior que o Clóvis Bevilacqua, que foi o redator e o presidente da comissão do Código Civil anterior, havia colocado no antigo artigo 75, 76 do Código Civil anterior, 75 mesmo, onde ele falava que para propor a ação é necessário ter legítimo interesse moral. E o Clóvis Bevilacqua sustentava que ali estaria o fundamento legal da indenização por danos morais. O Instituto dos Danos Morais é um instituto que foi criado no século XIX, na França, e foi objeto de várias polêmicas, tanto na doutrina francesa como na doutrina italiana, já naquela época. Muita gente levantou a lebre que não havia condições de ter uma indenização por dano moral. Por qual razão? Por uma razão muito simples. O dano moral não é um dano valorizado economicamente. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, havia um anúncio publicitário de uma grande administradora de cartão de crédito que até hoje opera no território brasileiro. E esse anúncio publicitário, de uma forma muito inteligente, tinha o seguinte slogan: algumas coisas na vida não têm preço. A alegação, então, era que a vida não tem preço, o dano físico não tem preço, o dano moral em si não tem preço, a ofensa à integridade psíquica não tem preço, o cerceamento da liberdade não tem preço. Porque quanto custa a liberdade de uma pessoa? Quanto custa a vida de uma pessoa? Esses valores são valores ideais, são valores não econômicos. Então, inicialmente, aqueles que supuseram a criação da teoria da indenização por danos morais formaram a chamada teoria negativista, a teoria que nega a reparação por danos morais. E eles pura e simplesmente falavam, não cabe indenização por danos morais, esse instituto é um instituto que apenas quer
criar uma outra forma de enriquecer a vítima, e a vítima ela deve, pura e simplesmente, reclamar danos patrimoniais. E se não há danos patrimoniais, dizem esses autores, não cabe indenização por danos morais. Por isso que a teoria negativista foi uma teoria muito forte no direito francês, no direito italiano e mesmo no nosso direito brasileiro. O Alexander está falando que está com muita interferência. Pessoal, está com muita interferência para vocês? A Catherine está chiando bastante. Talvez seja pela minha movimentação. Deixa eu colocar o microfone aqui na mesa. Está melhor? Vejam se está melhor. Eu deixei o microfone fixo aqui na mesa. Melhorou. É a estática do microfone. Melhorou. Ótimo. Perfeito. Então, eu vou deixar o microfone fixo aqui na mesa. Ele está grudadinho no mousepad. Bom, então, mas deu para vocês acompanharem até aqui o que eu quis dizer? O que eu falei até agora, então? Em primeiro lugar, dano punitivo e dano moral são coisas diferentes, pela sua origem histórica e pela própria conformação dos dois institutos. Em segundo lugar, o direito positivo brasileiro não veio trabalhar com os danos punitivos. Ele veio trabalhar com os danos morais, mas só a partir da Constituição de 88, expressamente no artigo 5º, inciso 10. Em terceiro lugar, a indenização por danos morais é uma criação do direito francês do século XIX, mas mesmo no direito francês e no direito italiano, para onde essa criação foi rapidamente estendida, houve uma série de críticas da doutrina com relação à eventual existência de indenização por danos morais, porque os danos morais, na realidade, eles não podem ser valorados economicamente, porque os direitos questionados aí não têm preço, não têm um valor econômico. Então, essa ideia da teoria negativista é uma ideia que, no Brasil, ficou muito forte durante o século XX. Tanto é assim que há um julgado do Supremo Tribunal Federal, que vocês encontram na base do Supremo Tribunal Federal, de 1986, se não me falha a memória. Esse julgado é do ministro Sidney Sanches, que já está, obviamente, fora do Supremo, parece-me que, infelizmente, já é falecido. E esse julgado... Não, ele não é falecido. Estou aqui confundido com outro ministro. E esse julgado, ele estabelece que não há indenização por danos morais no direito brasileiro. Então, a principal corte brasileira, a Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, 2 anos antes da Constituição Federal estar em vigor, negava a indenização por danos morais no Brasil. Pois bem, a teoria negativista acabou caindo por terra a partir do instante que o artigo 5º da Constituição Federal expressamente reconhece a indenização por danos morais. 2 anos depois, é promulgado o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 6º, expressamente declara que são direitos básicos do consumidor a prevenção e a reparação por danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, além do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, prever expressamente a indenização por danos morais, 2 anos depois, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor expressamente prevê a indenização por danos morais em favor do consumidor. Isso ainda não era suficiente, porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é aplicável apenas para as relações de consumo. Ele não é aplicável para qualquer relação jurídica. A Constituição Federal, ao prever no artigo 5º, inciso 10, a chamada reparação por danos morais, ela o faz trabalhando com uma proteção de direitos fundamentais. O que é muito interessante também. Mas, juntando Constituição e Código de Proteção e Defesa do Consumidor, temos o início de uma proteção de indenização por danos morais já razoável. Até que o Código Civil, promulgado em 2002, que entrou em vigor em 2003,
finalmente reconhece a chamada indenização por danos morais expressamente em seu texto. A partir de então, todas as relações de direito civil, de direito empresarial, de direito do consumidor e, por consequência, como a teoria da responsabilidade civil também é aplicável naquilo que couber para o direito público e para o direito social de maneira geral, acabaram tendo o fundamento legal da reparação por danos morais. No Código Civil de 2002, nós temos a primeira referência à chamada a possibilidade de dano moral puro ser ressarcível, já no artigo 186, que já falamos aqui na nossa sala de aula presencial, lá na Moca, que diz respeito à definição de ato ilícito. O artigo 186 do Código Civil fala que, ainda que o ato gere um dano exclusivamente moral, é a parte final do artigo 186, eu terei um ato ilícito. E lembrem-se, o abuso de direito é equiparado a ato ilícito no Código Civil nesta parte. É o artigo 187. Então, eu posso ter danos morais também decorrentes de abuso de direito. Vejam como o sistema acaba levando a uma série de digressões muito positivas para a indenização por danos morais. Diante disso, não se discute mais a ideia de que não cabe indenização por danos morais. Essa indenização é cabível, todos reconhecem que ela existe e que é possível ocorrer a chamada indenização por danos morais nas relações privadas, nas relações sociais, direito do trabalho, direito do consumidor, direito ambiental, e nas chamadas relações de direito público. Então, não é incomum o reconhecimento de indenização por danos morais pela jurisprudência e pela doutrina em várias situações concretas. Bem, a teoria da irresponsabilidade, então, encontra-se superada. E o que nós temos que discutir é de que maneira podemos trabalhar com o dano moral. Primeira maneira, quando a teoria dos danos morais foi criada, ela foi criada em torno de um critério bastante questionável, que era o critério do preço da dor. Vou escrever aqui para vocês. Precium dolores. Precium dolores. O preço da dor. Opa, infelizmente, acabei escrevendo só para o padre. Deixa eu aqui escrever para todos. Everyone. Precium dolores. O preço da dor é que servia de arbítrio judicial. Mas o que é o preço da dor? Eu posso até ter uma percepção, um entendimento do que seria o preço da dor em determinadas situações. Por exemplo, se os pais perdem um filho num acidente de trem, algo bastante comum no século XIX e ainda comum no século XX, e esse filho é menor, todos nós sabemos que uma das piores dores que podem existir é uma mãe perder um filho. Mas isso é algo que é meramente perceptível. Eu não tenho como estabelecer um preço para a dor, porque aí entramos na velha armadilha da teoria negativista. A dor não tem preço. Se a dor não tem preço, não tem indenização por danos morais. Agora, como é que eu vou avaliar o preço da dor de uma mãe que perdeu o filho? Ou o preço da dor de um pai que perdeu o filho? Como é que eu vou avaliar o preço da dor de um filho que perdeu os pais? Crianças, muitas vezes, não têm a percepção do que representa a morte de um pai ou de uma mãe, a não ser com o tempo, quando vão crescendo. Principalmente quando são crianças de tenra idade, crianças muito novas, 1 ano, 2 anos de idade. Essa percepção que existe para a criança é diferente daquela que existe para o adulto. Como é que eu vou avaliar uma indenização por danos morais nessas situações?
Como é que eu vou avaliar uma indenização por danos morais de uma pessoa que teve indevidamente o seu nome remetido para o cadastro de proteção ao crédito, mas esse nome foi retirado sem que nenhum outro constrangimento ocorresse para essa pessoa? Como, por exemplo, ela comparecer em uma loja para fazer uma grande compra e aí não passa a liberação da loja porque existe um apontamento negativo contra ela. O que vale mais? É a honra da pessoa que tem uma condição socioeconômica melhor do que da pessoa que tem uma condição socioeconômica inferior? Como é que eu posso dizer que a vida de uma pessoa que mora em uma mansão num bairro nobre de São Paulo seria mais importante do que a vida de uma pessoa que mora na comunidade de uma cidade do interior de São Paulo, como, por exemplo, vamos lá, Presidente Prudente? O que faz eu poder dar uma indenização de valor mais alto ou mais baixo em favor de uma vítima, reconhecendo que o preço da dor dela seria maior ou seria menor? Como vocês podem perceber, o critério do preço da dor é um critério extremamente subjetivo, é um critério extremamente arbitrário. A indenização por danos morais, ela foi criada justamente para que se possibilitasse ao juiz e não ao legislador fixar uma indenização de conteúdo não patrimonial. É por isso que na indenização por danos morais não é factível, não é razoável aquelas chamadas tabelas de indenização. Tabelas de indenização podem ser criadas num contrato de seguro, mas não numa indenização por danos morais que são fixados pelo juiz no processo. O contrato de seguro de vida pode estabelecer o valor de uma indenização na pólice relativo à vida do segurado que deixou de existir. E isso será revertido em favor dos beneficiários, porque o contrato fixa um valor que diz respeito à proteção daquele bem juridicamente tutelado, vida, a partir do risco da seguradora. O risco da seguradora é que é o critério da indenização. Então, o risco da seguradora é algo que se pode ser avaliado matematicamente, estatisticamente, contabilmente. É diferente de falarmos de indenização por danos morais. O risco da seguradora em um contrato de seguro, ele é avaliado matematicamente. A indenização por danos morais, ela é fixada casuisticamente, no caso concreto, examinando-se a situação concreta. E a opção do direito continental europeu, que criou e adotou essa teoria, é a de que a indenização por danos morais deve ficar ao arbítrio judicial. Então, quem fixa a indenização por danos morais é o juiz, avaliando as circunstâncias do caso. O juiz, ele então não fixa danos morais por uma previsão legal. Quando a lei prevê alguma indenização que tem relação com os danos morais, vocês perceberão, falaremos sobre isso, que é em reparação do dano, que é um estudo que vamos ter daqui a algumas semanas, que na realidade a lei está prevendo a chamada indenização por danos patrimoniais decorrentes de danos morais, que é o caso das despesas funerárias, que é o caso das despesas médico-hospitalares. Quando falamos em indenização por dano moral, estamos num campo diferente, no campo do não valor econômico. Estamos no campo do bem juridicamente tutelado que não se sujeita a uma valorização econômica. Vocês estão vendo a grande discussão do coronavírus que existe no mundo, a proteção, em primeiro lugar, da pessoa e a proteção dos empregos, para que nós não tenhamos problemas econômicos severos na economia. E isto, obviamente, como decorrência da primeira situação. Há uma preocupação muito grande de todos os líderes mundiais, inclusive da OMS, quanto à proteção da vida humana, quanto à proteção da saúde.
E a vida e a saúde, elas não são valorizadas economicamente. Claro que há uma preocupação também com relação aos empregos e com relação também aos trabalhadores informais. Por todas as pessoas há essa preocupação. Mas o que a experiência demonstra na sociedade internacional? Que todo o sistema econômico, quando passa por situações assim, passa por reveses muito grandes e deve ser reajustado. Mas vale a pena, historicamente, pela experiência histórica, se proteger a vida humana em primeiro lugar e se trabalhar com mecanismos de controle de prejuízos do sistema econômico por decorrência. A grande preocupação hoje está também com o trabalho informal. Vocês têm visto isso em vários noticiários. O trabalho informal é uma preocupação porque esses trabalhadores informais eles não conseguem o dinheiro diário para comprar muitas vezes comida. E por isso é que há, tanto aqui no Brasil como no exterior, uma pretensão de o governo subsidiar esses trabalhadores informais durante, pelo menos, essa situação pandêmica. Então, percebam vocês, eu não consigo fixar se a vida da pessoa da classe alta é mais importante economicamente do que a vida da pessoa da classe baixa. E é bom que assim seja, porque a vida é um bem jurídico intangível. Não posso dar um valor econômico para a vida, como não posso dar um valor econômico para os demais bens intangíveis que decorrem da vida. Que bens são esses? São os direitos da personalidade. Por conta disso, a partir da década de 1980, o antigo critério do preço da dor foi sendo superado por todas as críticas que ele sofria, desde a criação do Instituto do Dano Moral, pela doutrina e pela jurisprudência. Infelizmente, nós ainda falamos em preço da dor em alguns julgados aqui no Brasil. Há até algumas referências doutrinárias que ainda falam em preço da dor. Mas a dor ela não tem preço, como vocês podem perceber. E o critério que deve ser adotado para a indenização por danos morais é o da proteção biopsíquica. Biopsíquica e moral. Essa expressão é uma expressão bastante atual. Proteção biopsíquico-moral, que é justamente a proteção daquela tríade dos direitos da personalidade. Os direitos físicos, os direitos psíquicos e os direitos morais. Por isso que essa expressão já é adotada em julgados do STJ. Muito embora o próprio STJ também ainda se refira, infelizmente, à ultrapassada expressão precium doloris. Mas a expressão proteção biopsicomoral é uma expressão corrente em julgados do STJ também. No direito doutrinário, na parte doutrinária, essa discussão ganhou muito corpo na Europa na década 70. E o direito europeu da década de 80 se volta para a teoria do dano moral fundamentado em violação a direitos da personalidade. O direito argentino, aqui para nós na América do Sul, saiu na frente do direito brasileiro. Já no final da década de 70, há autores e até julgados que começam a falar em violação dos direitos da personalidade como fundamento da indenização por danos morais. Aqui no Brasil, nós ainda patinávamos se existia ou não indenização por danos morais no início da década de 80, conforme eu falei para vocês. Estou dando esse histórico para vocês, que me parece muito importante, porque são discussões muito candentes no meio forense. Se é preço da dor, se não é preço da dor. E essas discussões caem num outro ponto. A partir do instante em que é o preço da dor o critério, não é mais, mas se as pessoas falam que o preço da dor é o critério, até que faz sentido se anotar um posicionamento que o STJ tem até hoje e que é o posicionamento responsável pelas baixas indenizações por danos morais. O STJ tem o posicionamento de que a indenização por danos morais não pode ser fixada em valores que, por via reflexa, acarretam o enriquecimento ilícito da vítima. Esse critério do STJ
é um critério historicamente ligado à fixação do preço da dor. Vejam só que interessante, por que então é importante a gente afastar a ideia de preço da dor e a gente discutir a indenização por danos morais a partir da violação de um direito da personalidade. Como o preço da dor é extremamente subjetivo, é extremamente casuístico, chega a ser quase que uma ordalha medieval, porque a variação do preço da dor depende da concepção que o juiz tem de sociedade. Não há nenhum critério para se fixe o preço da dor. O STJ vem mantendo um posicionamento da jurisprudência brasileira desde a década de 90 de que não cabe uma indenização por danos morais em valores elevados, porque o preço da dor não pode acarretar enriquecimento ilícito à vítima. Então, o que tem limitado a indenização por danos morais no direito brasileiro na prática é a manutenção da ideia de que o fundamento da indenização por danos morais seria o preço da dor. E a manutenção da ideia, então, que deve se aplicar a teoria do enriquecimento ilícito, para que a vítima não enriqueça às custas do agente. Essa visão do STJ é muito forte em seus julgados até hoje sobre o enriquecimento ilícito. Sobre o preço da dor como critério, é uma visão que se modificou bastante. Mas quanto ao enriquecimento ilícito, continua sendo uma visão bem majoritária, quase que unânime. E é por isso que as indenizações por danos morais do direito brasileiro são fixadas em valores tão baixos.